hoje, Senhor, discernimento, em nome de Jesus. Amém. Olha para o teu irmão e diga assim para ele: quantas propostas você recebeu essa semana? Aleluia, glória a Deus. Irmã, você lembra quando você recebeu a proposta de casamento? Ei, pastor, que dia maravilhoso. Glória a Deus, né? Irmão, lembra disso? Quando você fez a proposta. Enfim, pessoal, todos os dias, toda semana, todo mês, o ano inteiro, na verdade, a gente sempre está recebendo propostas. Algumas propostas são propostas boas, e algumas propostas são propostas más. Por exemplo, hoje de manhã, quando eu estava vindo para o culto, estavam falando sobre as pessoas que param de fumar. E o pessoal da Itatiaia estava falando sobre a importância, né? Uma pneumologista falando da importância que é, como que a vida da pessoa ela muda a partir do momento que ela deixa de fumar. Não é coisa que vai acontecer daqui 1 ano, 2 anos, a longo prazo, não. Assim que ela deixa, já começa a acontecer algumas mudanças importantes. Que proposta boa quando alguém diz para você: pare de fumar. A mesma coisa para aquele que pare de beber. Talvez alguém olhou para você e disse assim: fulano, vamos entrar para a academia, vamos diminuir o abdômen, né? Vamos fortalecer. Que coisa legal, que proposta boa, não é verdade? Talvez alguém olhou para você jovem e disse: olha, não sei se está ainda, mas estão anunciando aí inscrição, prova do Enem. Que coisa boa, não é verdade? Imagina passar e ganhar uma bolsa integral numa boa faculdade, ser alguém na vida. Que bênção, que proposta maravilhosa. Mas nesse exato momento também, alguém está recebendo uma proposta de dizer: olha, é só um baseado, só uma fumadinha, não vai te viciar, tua mãe não vai saber, teu pai não vai saber. Talvez nesse momento, alguma moça está determinando algumas coisas na vida dela, porque está recebendo uma proposta de ficar com alguém e que possa, e que talvez venha gerar uma gravidez indesejada, fora do tempo, fora da época. Talvez alguém está recebendo a proposta de acabar com isso e ir numa clínica clandestina e colocar a vida em risco para fazer um aborto. Então propostas elas vêm, às vezes alguém recebeu uma proposta essa semana de mudar de trabalho, e que aparentemente é uma excelente proposta, ou talvez recebeu um outro tipo de proposta. Enfim, propostas elas vêm. E o que eu queria falar nesta noite é que propostas que nós recebemos vão nos levar a algum lugar. A proposta que você decidir por ela pode te conduzir a um caminho de vitória, a decidir coisas, definir caminhos na tua vida, coisas na tua vida, que lá na frente você vai olhar e dizer: que coisa boa, que bom que eu aceitei aquela proposta. Outros talvez um dia estarão arrependidos, dizendo: por que eu aceitei aquilo? Mas enfim, nós sempre teremos propostas. E nesta noite eu quero falar sobre propostas que a Bíblia nos apresenta. E olha que eu poderia falar de tanta gente aqui na Bíblia, tantas pessoas aqui na Bíblia, que receberam propostas. Há 2000 anos atrás, por exemplo, um homem ele recebeu uma proposta: que tal você ganhar 30 moedas e você só tem que dar um beijo em Jesus, só nos mostrar quem é Jesus, só um momento, você só vai entregá-lo para nós, você não vai ter que fazer nada, só entregá-lo e o resto é conosco, que você vai ganhar 30 moedas. E Judas traiu Jesus. Quantos de nós estamos aqui temos traído a confiança de Jesus? Quantos de nós estamos aqui, traímos Ele
na hora da leitura da Bíblia, em vez de lermos a palavra, nós preferimos o celular. Traímos ele quando escondemos coisas, né? A Bíblia diz: aquele que encobre as suas transgressões nunca vai para frente, mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Sabe, nós poderíamos falar de Sansão, mas já falamos sobre ele semana passada, que recebeu proposta indecorosa e indecente. Mas também poderíamos falar de pessoas que receberam propostas maravilhosas e que se deram bem. A questão é que muitas vezes nós não olhamos a proposta, nós olhamos quem traz a proposta. E a proposta que nos é trazida, muitas vezes é trazida por pessoas que a gente jamais vai duvidar. E por isso nós aceitamos. Porque deixamos de olhar a proposta para olhar quem está trazendo, quem está nos oferecendo a proposta. E eu queria falar sobre isso hoje, começando lá no Jardim do Éden. Então eu escolhi 2 homens, um chamado de Adão e o outro chamado de segundo Adão. Tem alguém aqui que sabe quem é o segundo Adão? Tem alguém? Então tá, quero te apresentar nesta noite. O segundo Adão, ele se chama Jesus. Porque o primeiro Adão é o Adão da desobediência, e o segundo Adão é o Adão da obediência. Então Paulo chama Jesus de segundo Adão. Primeiro Adão nascido da terra, da carne, e o segundo Adão nascido de Deus, nascido do Senhor. E qual que é a diferença desses homens que receberam exatamente a mesma proposta? A questão, a diferença é que um deles olhou quem trazia a proposta, e o outro olhou qual era a proposta. E muitas vezes você vai passar por isso. Talvez você vai olhar e vai dizer assim: não duvido, porque está vindo de alguém que eu confio muito. Mas olha, Satanás sempre terá ao nosso redor pessoas que vão nos trazer propostas, boas ou más. Por isso vamos para o texto bíblico, lá em Gênesis, capítulo de número 3. Queria que você acompanhasse comigo, no nome de Jesus. Gênesis capítulo 3, verso 1, diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Era mais astuta, mais esperta. Eu costumo dizer que eu morro de medo de serpente. Hoje acompanho muitos biólogos, porque aquilo que você às vezes teme, você precisa entender, até para você tirar o medo. Então, para quem costuma conviver um pouco na roça, eu preciso saber algumas coisas. Mas olha, irmãos, se eu já tenho medo de serpente, que dirá de uma serpente que fala, né? Mas a Bíblia diz que a serpente, que era mais astuta, mais esperta, compareceu diante de Eva. Diante de quem? Diante de Eva, a primeira mulher da face da terra. E esta, a serpente, disse à mulher. O que ela disse para a mulher? Vamos lá? É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Então ela começa conversando com Eva, expondo algo que Deus falou. Satanás nunca vai pelo que nós pensamos ou do que nós imaginamos. Ele sempre vai trazer propostas para a nossa vida, baseado em coisas que estão na palavra de Deus, que estão na Bíblia Sagrada. E por isso tanta interpretação errada, e por isso tanta heresia que a gente vê por aí. E a palavra do Senhor diz: o meu povo está sendo levado cativo, preso, porque lhes falta conhecimento. Conhecer aqui não é conhecimento gnosco, mas é conhecimento roidá. Conhecimento gnosco é um conhecimento superficial. Mas a Bíblia diz que nós precisamos ter um conhecimento de intimidade com Deus. Por isso que Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E tem muita gente ouvindo voz que não é voz do Senhor. Voz de pastor que não é pastor, é mercenário.
Precisamos aprender a discernir, a ouvir o que Deus tem para o nosso coração, para a nossa vida. A Bíblia diz, é assim que Deus disse a serpente para ela: não comereis de toda a árvore do jardim. Ou seja, vamos bater um papo aqui, vamos ver o que Deus falou, vamos ver se é assim mesmo. Deixa eu te dizer uma coisa: não converse com quem você não tem habilidade para conversar. A Bíblia diz: temeie a Deus e resista ao diabo. Diga não para o diabo, diga não há conversa contigo, não há papo contigo. A serpente se apresenta para Eva com linguinha de serpente, com corpo de serpente, com a sutileza de uma serpente. Guarde isso porque é importante. A Bíblia diz que ela faz uma pergunta, continua o texto, por favor. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podeis comer. Ok, tudo bem, continua. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis. A coisa já começou a piorar. Nunca diga o que Deus não disse. Deus não disse que não podia tocar, Deus disse que não podia comer. Eva já começa a acrescentar alguma coisa. E é muito perigoso isso. Quando nós estamos ministrando a palavra, uma das nossas preocupações é não acrescentar nada nela. Eu posso pensar, eu posso interpretar, e a Bíblia por si própria ela se interpreta, e a minha interpretação pode não ser de muita gente, mas eu preciso colocar para a igreja que eu interpreto dessa forma, porque eu posso dizer algo que Deus não está dizendo, e a Bíblia diz que aquele que acrescentar algo, lhe será acrescentado juízo, e aquele que tirar algo, lhe será tirado da vida eterna. Então nós vamos prestar atenção nisso, porque Eva, ela disse: não devo nem tocar, né? Continuando o texto. Então a serpente disse à mulher: certamente você não vai morrer. O que gerou em Eva agora? Diga comigo: dúvida acerca de Deus. Satanás está dizendo através da serpente, ele está olhando para Eva e dizendo: Eva, Deus mentiu para você. E a palavra do Senhor diz que a dúvida não vem de Deus. Paulo diz: se o nosso coração está em dúvida, ore mais, jejue mais, busque mais de Deus, aguarde a resposta. Porque se tem dúvida do nosso coração acerca de alguma coisa, a gente precisa cuidar disso aí, a gente precisa se proteger disso aí. Então preste atenção numa coisa interessante: certamente não morrereis. O que Eva, o que a serpente está trazendo? Satanás está trazendo para Eva uma proposta de ser igual a Deus. De ser o quê? De ser o quê, igreja? Continuando, vamos lá. Porque Deus sabe que no dia que você comer desse fruto, os seus olhos serão abertos, e vocês serão como Deus, sabendo o bem e o mal. Eva sabia o que era o bem e o mal, porque muita gente interpreta que Adão não sabiam nada do mal, sabiam, porque senão eles não entenderiam o que é livre-arbítrio, direito de escolha. Deus não colocou eles lá e disse: olha, vocês estão com a mente cauterizada, vocês não vão saber de nada. Não, havia escolha. Tanto é que Deus permite a tentação, porque Deus poderia simplesmente dizer: olha, Satanás, você não entra no jardim do Éden. Mas quando Deus permite, porque Deus quer que você o sirva, não por obrigação, mas que o sirva porque você o ama, porque você o adora, porque você compreende as coisas de Deus. Então Deus coloca livre-arbítrio no coração. E agora a serpente olha e disse: certamente, Eva, Deus está mentindo, certamente Deus está enganando você. Na verdade, Eva, eu estou traduzindo: Deus tem medo que você seja igual a Ele,
Porque se você comer desse fruto, seus olhos serão abertos e você vai ter a mesma capacidade, o mesmo poder, você vai ser igual a Deus. Olha, qual era o desejo de Satanás nos céus? Ser igual a Deus e fazer um trono acima do trono de Deus. Como ele não consegue isso, ele traz essa proposta para Eva através de uma serpente. Continuando o texto, por favor. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Então olha o que Satanás faz. Ele provoca no coração dela três coisas: concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Desejo no ver, no pensar, desejo no agir ao comer, e desejo para ter entendimento, ser igual a Deus. Olha que coisa terrível que acontece. E a palavra do Senhor diz que Eva, ela olha para a árvore e ela diz: era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Eva, ela não peca quando ela come. E poderia ser maçã, e poderia ser pera, poderia ser laranja, poderia ser abacaxi, poderia ser o que for. A questão não é o fruto, a questão é a desobediência. Porque aquilo tudo acontece primeiro no coração, primeiro no entendimento de Eva, para depois ser consumado através do comer daquela maçã. Só que algo acontece ali. Quando Eva ela come, ela não descobre que estava nua. Quando ela come, ela não passa a ter o mesmo entendimento. Quando ela come, ela não morre. A Bíblia diz que ela come, que ela vê que é interessante, ela vê que é desejável. Continua o versículo, por favor. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu. Quem comeu primeiro? Diga comigo, Eva. Ela morreu? Não. Ela descobriu que estava nua? Não. Ela se tornou igual a Deus? Não. Mas quando ela come, o que acontece ali? Abre uma porta para que Satanás entre na vida do seu marido. Porque Adão, não sei onde ele estava, se trabalhando, o que ele estava fazendo, mas Eva vai até Adão e diz: Adão, eu trouxe do fruto daquela árvore, e eu comi, eu não morri, a minha vida não acabou, nada do que Deus disse aconteceu na minha vida. Ela provoca. Por que ela provoca esse desejo no coração de Adão? Então vamos lá. Porque quando a serpente se apresenta, ela se apresenta para Eva. Não era mais fácil, porque a proibição Deus deu para quem? Para Adão. Deus disse para Adão, ele não disse para Eva, ele disse para Adão, para que Adão transmitisse para Eva. Então era muito mais fácil a serpente chegar até Adão e dizer para Adão: Adão, olha, Deus disse para você não comer do fruto. Ele poderia, a serpente, que é Satanás, poderia ter dito a mesma coisa que disse para Eva, poderia ter dito exatamente para Adão. Mas o que ela faz? A serpente, Satanás, vai até Eva e não vai até Adão. Conversa com Eva, dá ela o fruto, mostra ela o fruto, faz ela desejar, põe dúvida no teu coração, a dúvida acerca de Deus, e a serpente retira de cena. Quem entra em cena agora? A mulher. E ela vai até Adão e ela oferece. Por que aconteceu isso? Porque a serpente, ela não tinha acesso a Adão, mas Eva tinha acesso ao coração de Adão. Então preste atenção no que eu vou te dizer. As propostas, elas virão para a nossa vida, de pessoas que têm acesso ao nosso coração. Satanás sabe exatamente até onde eu vou. Satanás sabe exatamente de tudo da minha vida lá atrás,
da minha vida hoje, ele não sabe o amanhã. Ele sabe da tua vida, ele sabe os teus pontos fracos, ele sabe das suas quedas, ele sabe onde ele pode te tentar, ele sabe exatamente do nosso passado e do nosso presente. Então Satanás sabe exatamente quem tem acesso ao nosso coração e à nossa vida, e ele vai usar quem tem acesso para nos fazer cair. Quem está me entendendo, diga amém. Então a serpente, ela não chega até Adão, mas ela usa Eva para chegar até Adão. Eu lembro que quando a minha mãe ia no centro espírita, e ali baixava um espírito chamado Revira, e esse espírito, quando ele descia sobre a vida daquela mulher que estava ali, que era a dona do centro, olhava para minha mãe e chamava ela de mulher. E muitas vezes eu vi chamando a minha mãe de égua, porque no centro você não é chamado de filho, mas Deus, ele te chama de filho, de filha, menina dos olhos do Senhor. Mas o que o diabo, por que eu estou falando sobre isso? Porque quando Satanás, ele olha para Eva e ele diz para Eva: Eva, coma do fruto, você vai ser igual a Deus, você vai ter a capacidade de Deus, você não vai morrer, seus olhos serão abertos. Quando ele provoca tudo isso no coração de Eva, por que ele faz isso com Eva? Porque Eva só precisava ser um instrumento de Satanás para acessar o coração de Adão. Quando Adão, ele come daquilo, quando ele come do fruto, e os seus olhos são abertos, ele percebe que ele caiu o quê? Numa cilada. E por que ele caiu numa cilada? Porque, irmãos, ninguém cai se aparecer o diabo para você de chifre, garfo para te espetar, saindo fogo, né? Como é que chama aquele cara lá que briga lá com Thor? Que capetão lá que briga lá com Thor, né? Tem um lá que incorpora um bicho lá, ele tem um chifre, ele é meio esquisito. Satanás nunca vai aparecer para ninguém. A Bíblia diz que ele se transforma em anjo de luz, para enganar, se possível, fosse até os eleitos de Deus. Eu não sei se você já compactuou, participou, já assistiu algum filme espírita. Como que é interessante, como que o diabo se manifesta. Quando ele vem e vai psicografar, se é assim que fala, não sei falar direito, mas vai trazer uma carta do fulano que morreu. Olha, fulano, fica tranquilo, porque eu estou muito bem, o lugar que eu estou é maravilhoso. O cara matou, roubou, adulterou, prostituiu, fez um monte de bagaceira, e vai lá e o cara fecha o olho, estou psicografando, e aconteceu isso, e aconteceu aquilo. Não aparece um demônio, não aparece ninguém gemendo, chorando, dizendo: eu estou em sofrimento, eu estou no inferno, cuidado. Nunca. Sabe por quê? Porque o diabo nunca vai aparecer para ninguém dessa forma. Nunca. Olha, muitas vezes Satanás, ele vai usar quem tem acesso ao nosso coração. Pessoas que são próximas, é pai, é mãe, é marido, é esposa, é filho. E as propostas, elas vêm, né? Não vamos na igreja hoje não. Quem nunca recebeu uma proposta dessa? Amor, não vai na igreja hoje não, fica comigo. E aí você falta uma vez. Satanás diz o quê? Achei o acesso. Não, hoje eu não vou no culto não, vai ter uma final lá de jogo não sei o quê, né? Do Atlético, do Cruzeiro, sei lá o que for, jogão. Eu vou ficar em casa hoje. Um culto só não tem problema. E é verdade, sabe? Não estou dizendo que é pecado você faltar um culto ou outro. Vai passear com a família, vai sair com a família. Acontece, apesar que domingo tem 2 cultos, você pode escolher o da manhã ou da noite, então não há motivo. Mas muitas vezes a proposta, ela vem assim, né? É aquela mãe que diz: você nunca vem aqui, né? Nunca fica comigo. É interessante que lá em casa, acho interessante como que pessoas da família chegavam na hora do culto. Nós nunca deixamos de vir ao culto por causa disso. A gente sempre olhou e disse:
tal horário nós estamos saindo para o culto, quer ir conosco? Vamos, não quer? Ou fica aí ou vai embora. Parece grosseria, mas não é grosseria, é princípio. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas. Então nós precisamos entender quando as propostas elas vêm. Sabe, aquela proposta lá no seu trabalho, daquela mulher linda, maravilhosa, cheirosa, né? Aquela secretária, aquela mulher que você olha e diz, puxa vida, mas está dando mole para mim, está dando bola para mim, né? E muitas vezes, se você não partir para cima, você até é colocado como homo. Mas o que tem nessa proposta que está vindo por uma pessoa tão linda, maravilhosa, que às vezes você vai olhar e dizer, é mais bonita do que a minha esposa, ou é mais bonito do que o meu esposo, é mais tratável? Os jovens estão aqui, a turma que faz comigo discipulado, eu disse para eles, eu quero que vocês leiam Provérbios, e o início de Provérbios fala uma coisa interessante sobre a mulher de lábios de lisonja, a mulher que se apresenta, e se apresenta como uma mulher que fica à porta de casa, espreitando o jovem que é falto de juízo, ou seja, que não tem discernimento das coisas, e que por não ter discernimento das coisas, aquele jovem vai ouvir a sua doce voz, porque a prostituta não vai olhar e dizer, vem cá deitar logo, vamos fazer? Não. Porque a proposta muitas vezes vai ser diferente. É aquela irmã que está carente porque o marido não está tratando bem, o marido não está cuidando bem, o marido não está fazendo diferença dentro de casa no sentido de cuidado, de proteção, de amor, de carinho. E aí ela chega no trabalho, alguém vai olhar para ela e dizer, puxa, como você está linda. E tem 10 anos que ela não ouve essa palavra, só ouve um marido que briga, que xinga, que fala mal. E ali ela ouve aquela palavra e o ego se enche, o coração se enche. Porque quem não quer ser elogiado, irmãos? Quem não gostaria disso? Aquele homem que chega e disse, a mulher chega para ele e diz, puxa vida, se eu fosse casada com você, eu cuidaria de você como ninguém cuida. E aquele homem que tem sentido os desleixos da esposa dentro de casa, a falta de amor da esposa, a falta de companheirismo, de uma mulher que é ranzinza, que só briga, que só xinga. Então Eva, ela leva uma proposta para Adão, não é o diabo que leva a proposta. Quem leva a proposta é uma mulher linda, uma mulher que está nua, uma mulher que traz uma voz. Como que você acha que Eva chegou para Adão? Ô trem, come esse negócio aí, porque eu comi e não aconteceu nada comigo. Deus é mentiroso. Você acha que foi assim? Não. Amor, querido, eu comi do fruto. E olha como que eu estou bem. Estou até me sentindo mais inteligente, mais esperto. Estou me sentindo mais viva, não morri. Proposta de Satanás nunca vem com chifre e com garfo. Se viesse, a gente descobriria na hora e diria, para trás de mim, Satanás. Mas as propostas de Satanás, elas vêm recheadas de coisa boa. Parece ser bom, porque a Bíblia diz, há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim dele é laço de morte. Sabe, lá no jardim do Éden, Adão tinha tudo. Ele tinha o quê? Tudo. Casa, uma boa esposa, proteção, presença de Deus, saúde, vida, tinha tudo que uma pessoa deseja, e ele perdeu tudo. A Bíblia diz, continua o texto para mim, por favor. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, hora do culto, 6 horas da tarde. Continua. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim, pode continuar. E chamou o Senhor Deus a Adão e lhe disse, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e me escondi. Que coisa triste.
Sabe, porque Adão ele não olha a proposta, ele olha quem trouxe a proposta. Que a igreja aprenda nesta noite a enxergar quem está trazendo proposta. E o primeiro Adão ele caiu, porque ele olhou para a beleza de quem trazia a proposta. Aprenda a discernir e a olhar, porque nem sempre aquilo que parece é. Porque às vezes você olha e vai dizer, esse é o homem da minha vida. E às vezes ali está um demônio por trás daquilo para te tirar da igreja. É uma moça que cantava no coral, que glorificava, que adorava, que servia, que evangelizava, que ganhava almas, que fazia todo um trabalho, noiva de um pastor. Um dia ela vai numa festa. O padrasto diz, vai ter uma festa aqui, tal, fizeram uma festa, música, som, bebida alcoólica, e tudo que tinha lá do bom, e ela conhece um rapaz lá, e ela olha e diz, que homem lindo. E ele olha para ela e diz, que moça linda. Mas há um problema, ela era uma moça da igreja, e ele era um cara do mundo. Mas ela se encantou por aquilo, e começou a deixar o seu noivo, já noiva, e começou a faltar de culto, começou a faltar dos ensaios do grupo que eles tinham de louvor da igreja, uma grande igreja. E ela começou, vou sair com ele. Terminou o noivado, começou a sair com esse cara. E ele colocava ela dentro do carro, olha, eu não sou de igreja, mas não te proíbo, não tem problema nenhum. E ela olhava e dizia que um dia eu vou levá-lo para a igreja, um dia eu vou levá-lo para Jesus. Deixava ela na porta da igreja, terminava o culto, ele buscava, muitas vezes levava ela para outras festas, e ali ela começou a descer a ladeira, e se engravidou. Largou o coral, largou a igreja, largou tudo, grávida, e na gravidez ele olha para ela e diz assim, não estou pronto para ser pai, não vamos assumir, nós vamos pagar, e você vai fazer um aborto. Mas por causa do temor que ainda tinha no coração dela, ela decidiu que não faria um aborto. Sabe, mas a ladeira está totalmente desviada. Quando a criança nasce, eles ficam 3 meses morando junto e ela apanhando. Aquele homem que era lindo, aquele homem que era bonito, mais bonito que o noivo, que prometeu coisas, que levava da igreja, que buscava da igreja, que era carinhoso, que era amoroso. Agora ela descobre que a proposta que ela recebeu foi uma proposta demoníaca, porque ela não olhou a proposta, ela olhou a beleza de quem trazia a proposta. E assim é muita gente na vida, assim são pessoas que estão nas drogas, assim são pessoas que estão na bebida alcoólica, assim são pessoas que um dia estiveram dentro da igreja e hoje estão dentro de um centro espírita, estão dentro de uma macumbaria, de uma feitiçaria. Eu fiquei sabendo outro dia, eu fiquei chocado, de uma pastora amiga, e eu perguntei para a colega minha, disse, você conhecia fulano de tal? Conhecia. Sim, a pastora fulana, sim. Você sabia que a família dela toda era envolvida com candomblé, com isso, com aquilo? Eu falei, não sabia. Pois é, foram. Aí ela olhou para mim e disse, você sabia que hoje ela não é mais pastora? Eu falei, largou o ministério? Sim. E onde que ela está agora? Hoje ela é chefe de um terreiro. Sabe, irmãos, porque um dia olharam, talvez tenham olhado para a beleza daquilo que o diabo mostrou, e não para a proposta. Esse é o primeiro Adão, e muitas vezes na nossa vida nós agimos como Eva, duvidando do que Deus disse. Quando nós vamos para casa, muita gente julga errado, porque a Bíblia diz que os bereanos, foram para casa depois de ouvir os discípulos e foram conferir na palavra de Deus. Conferir aqui não significa duvidar da palavra. Eles foram olhar e dizer, puxa vida, tem muita riqueza aqui, tem muita coisa boa. Paulo elogiou a postura e disse que eles cresceram e foram melhores do que os outros, porque procuraram a palavra de Deus para confirmar tudo no coração deles que eles haviam sentido. Mas muita gente às vezes sai da igreja duvidando da palavra pastoral, duvidando do ministério da palavra. Sabe, eu lembro de uma moça aqui da igreja,
E ela olhou e disse assim: eu não concordo com o encontro, eu não aceito o encontro. E alguém disse assim para ela: por que você não aceita e não concorda? E ela disse: porque o pastor Silas Malafaia, ele disse que isso é do diabo, que isso é do diabo, isso é do diabo. E eu disse para ela, como Jesus disse, né? Estou há tanto tempo convosco que ainda não me conhece. Que dia que eu trouxe veneno para a igreja? Que dia que eu trouxe uma palavra de maldição para a igreja? Que dia que eu abri a minha boca para trazer alguma coisa que antes eu não experimentei? Porque antes de eu dar qualquer coisa para a igreja, primeiro eu experimento. Porque se for bom eu trago para a igreja, se não for eu rejeito. Mas quanta gente duvida da mensagem que é pregada no altar, sabe? Duvida da orientação que o pastor dá, e lá na frente depois nos procura para dizer: se eu tivesse ouvido, pastor, se eu tivesse acreditado na mensagem que é pregada no altar, na direção que a minha igreja me conduziu, eu não estaria na situação que eu estou hoje. Esse é o primeiro Adão. Diga para o teu irmão: não seja o primeiro Adão. Então preste atenção, as ofertas elas virão, as propostas elas virão, e não virão de pessoas que são seus inimigos, virão de pessoas que têm acesso ao seu coração. O diabo não tinha acesso ao coração de Adão, assim como Satanás não tem acesso ao teu coração. Mas existem pessoas que têm acesso ao nosso coração e que nós precisamos vigiar. E eu vou te provar isso na palavra do Senhor. Vamos falar do segundo Adão, Mateus capítulo 4. Vamos lá. Segundo Adão é Jesus. Diga comigo: segundo Adão é Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito. Por quem? Por quem? Então quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito de Deus. Então deixa eu te dizer uma coisa aqui primeiro. Nem sempre o deserto você está por causa de pecado. Nem sempre o deserto na tua vida é porque o diabo te jogou lá. Às vezes o deserto da tua vida, a prova, a luta que você está passando, é porque Deus está permitindo para te fazer algo maior lá na frente. Amém. Por isso que eu gosto de cantar: eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, porque quem murmura morre, mas quem dá glória a Deus vence. Amém. Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Deus não tenta ninguém, Deus prova, não tenta. Quem tenta é o diabo. Levou Jesus para ser tentado. Continua o texto, por favor. E tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. No jardim do Éden, Adão tinha tudo. Diga para o teu irmão assim: Adão tinha tudo. E perdeu tudo. No deserto, segundo Adão, que é Jesus, o que ele tinha? Isso, diga comigo: nada. A Bíblia diz que ele desceu dos céus, deixou a sua glória, deixou a seu poder, tudo ele deixou para ser homem. Nasce numa manjedoura, é um menino criado por um casal de carpinteiros, vive na sua simplicidade, e agora, chegando o momento do seu ministério, ele vai para o deserto, levado pelo Espírito para ser tentado. Chegando no deserto, a Bíblia diz que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, e agora ele está com fome. Ordem natural das coisas. Depois de um jejum, ter fome. 40 dias de jejum, e Jesus está com fome. Qual é a distância do deserto até o primeiro lugar? Ninguém vai construir algo no deserto. Então, do deserto até a cidade, Jesus tinha que andar talvez 3, 6, 9, talvez 20 quilômetros para encontrar um lugar onde ele pudesse comer alguma coisa. Não havia nenhum discípulo com ele ainda, nenhum havia sido chamado. Não havia nada que ele havia levado, ele está sem nada. E agora ele sente fome e aparece alguém para oferecer a ele o quê? Uma boa proposta. Porque olhando aparentemente a proposta é muito boa. Se eu estou com fome e eu tenho condições, olha,
onde que tem um restaurante aqui? E 10 quilômetros, até eu chegar lá, eu estou aqui orando, estou entregando o meu jejum, até eu chegar lá, espera aí, eu tenho poder, espera, vira um estrogonofe. Ai, Jesus. Sim ou não? Algum mal nisso? Nenhum. Mas Jesus, ele não olha a fome, ele olha o quê? Quem está trazendo a proposta. Que vem de Satanás pode ser alguma coisa boa? Qual que é a proposta? Pedra virar pão. Qual foi a resposta de Jesus? Continua. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Sabe o que Satanás está dizendo? Jesus, eu preciso acreditar no Senhor. Então faz alguma coisa para eu acreditar. Sabe o que está acontecendo com muito pregador por aí? Ele está precisando provar que ele é de Deus. E para ele provar que ele é de Deus, sabe o que ele vai fazer? Ele vai começar a dar revelação. Vou mostrar para a igreja que eu tenho poder. Deus está me revelando. Deus está me mostrando. Deus está me dizendo. Deus está orientando. E o interessante de todas essas profecias, que eu não estou achando nenhum João Batista. Arrependei-vos, raças de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Não, as profecias é mais ou menos assim: irmã, estou vendo, Deus está, olha, ei, Jesus está me mostrando, estou vendo uma conta bancária no teu nome, Maria, né? Maria, Deus está me mostrando, olha, a conta está recheada, vejo o dólar cair do céu sobre a tua cabeça. É assim as revelações, não é? Deus está me mostrando, eis, olha, estou te vendo no aeroporto. Gente, eu estou vendo tanta gente no aeroporto, só eu fechar o olho. Meu Deus. Eis que eu estou vendo irmãos aqui, entrando no ônibus de 2 andares, indo para Porto Seguro. Glória a Deus. Amém, Jesus. Está vendo como que está sendo as revelações? Irmãos, Deus está me... Olha, irmã, vem cá. Eis que tenho visto tuas lágrimas. Deus tem me mostrado as tuas lágrimas, porque tem alguém lá na cadeia, e a pessoa começa a chorar, e Deus vai soltar. O cara matou 4. Esqueceu de ler na Bíblia que Deus é justiça. Matou 4, vai ter que ficar preso até pagar. Deus não vai soltar ninguém, porque meu filhinho matou 4, mas eu vou te soltar porque eu sou muito bonzinho. Vai evangelizar dentro da cadeia. Nem Paulo foi solto, tá? Aprenda a justiça de Deus, mas essas são as revelações. O Senhor está me dizendo, olha, está grávida, né? É cada coisa, irmãos. Então parece que o Senhor virou cupido. Deus está colocando um homem na tua vida. Eu acho que já é o 5º, mas Deus está colocando um maravilhoso. Não aparece ninguém para dizer, olha, o marido que você tem não é teu, tá? Larga essa vida que você está vivendo. É só profecia boa, irmãos. Só coisa bacana, só coisa para você ficar rico, para você adquirir coisa. Todo mundo vai para o céu, está com 4 mulheres, está traindo a 5ª, está embrenhado na bebida alcoólica, em orgia sexual, mas é cada profecia boa que eu não estou entendendo. Cuidado com as propostas, tá? Jesus olhou e disse, continua. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, não é da boca de falso profeta, é da boca de Deus. Tendo Deus falado conosco antigamente, aos pais pelos profetas, nos falou nesses últimos dias através do seu Filho. E onde está escrito as coisas do seu Filho? Na palavra de Deus. Tem crente que não quer ler Bíblia e quer um horóscopo gospel. O que é o horóscopo
gospel, aquela coisa de manhã, fecha os olhos, meu servo, tu és a menina dos meus olhos, Jesus, que maravilha. Não, abriu em outro lugar. Eis que tenho, porém, contra ti. Viu, marido, o que Deus está te falando? Isso é para ti. Para com isso, tá? Vamos lá? Segunda proposta, porque o diabo nunca desiste. Ele nunca desiste. Vamos lá, continua o versículo. Então o diabo transportou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Está o quê? Escrito. O que o diabo usou? Palavra. Nem toda palavra ela é de Deus. O escrito pode ser, mas olha quem está trazendo a palavra. Está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te tomem na tua mão, para que te proteja. Continua. Para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Coisa boa? Satanás continua o que insistindo. Jesus, tu és filho de Deus mesmo? Me mostra, me prova. Deixa eu falar uma coisa. Quem é servo de Deus não tem que provar nada. Quem é homem de Deus não tem que provar nada. Sabe por que ele não tem que provar nada? Porque pelos frutos se conhece a árvore. Você conhece quem é de Deus é pelo fruto, pela vivência. Você não vai achar abacaxi em pé de laranja. Você não vai achar amor em quem não é de Deus. Você não vai achar perdão em quem não é de Deus. Você não vai achar benignidade, bondade, fidelidade, mansidão em quem não está alinhado com Deus. Não, pastor, mas eu nasci de novo. Mas fruto se cultiva todos os anos. Todo momento que você colhe fruto tem que nascer outro. Todo momento que você é benigno, todo momento que você é bom, todo momento que você exerce isso, precisa nascer outro, precisa nascer mais. Porque a árvore que não produz fruto é o quê? É o quê? Cortada e lançada no fogo. Então diga para o teu irmão, você precisa continuar produzindo fruto. Aleluia. Jesus disse, continua lá, vamos lá. O que Jesus disse? Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Glória a Deus. Para com esse negócio de, se Deus me der um sinal. A Bíblia diz uma geração má. Porque nossa geração é má. Uma geração pecaminosa. Uma geração descompromissada. Uma geração que é uma vergonha para o Evangelho. Essa geração pedindo sinal para Deus, sabe que nenhum sinal lhe será dado. Então pare de buscar de Deus sinal. Não vou colocar o novelo de lã, pastor, que aí Deus vai me revelar. Não, eu vou ali no monte porque Deus vai me dar uma revelação. Se Deus não está te podendo revelar através da palavra, meu irmão, cuidado com o espírito te engana. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus disse, continua lá, vamos lá. Satanás não desiste, então transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado você me adorar. Cuidado com o que é fácil. Pastor, eu estou na igreja, parece que a coisa ficou mais difícil. Que bom. Senão você está brigando com a pessoa certa. Porque se a coisa é muito fácil, tem alguma coisa errada. Não, tudo na minha vida. Olha, tudo está fácil. Cuidado. Porque eu não vejo Jesus prometendo nenhuma facilidade para quem virasse crente. Não vi ele prometendo nenhuma facilidade. E até se a gente pegar o Hebreus capítulo 11 e ver a galeria da fé, dá até medo. Dá medo de ser crente. Porque você vai ver gente cerrado no meio, gente torturada. Isso aí depois de Jesus, tá? Então não é Velho Testamento, é Novo. Você vai ver gente morrendo de cabeça para baixo, pendurado numa cruz, gente cerrado ao meio, gente jogado para leão. Você não vê ninguém numa
uma facilidade que o Evangelho está prometendo hoje. Você vê gente na luta, mas a Bíblia diz: eu estarei com vocês. Amém. Até o fim dos céus, até a consumação, eu estarei com vocês. Disse Jesus, e disse: e tudo isso te darei se prostrado me adorar. Satanás está dizendo o que para Jesus? Para que morrer na cruz? Vamos resolver o negócio, não precisa morrer, você não precisa ser traído, você não precisa apanhar, você não precisa ter coroa de espinho, você não precisa sofrer, você não precisa. Olha, vamos resolver o negócio aqui, Jesus. Só dobra o joelho, me reconhece, né, como maior que Deus, melhor que Deus, reconhece que eu sou capaz, e resolvido o problema, está tudo certinho. Sabe qual é o maior problema, irmãos? Quando a gente começa a negociar com o diabo, quando a gente começa a negociar com o mundo, aceitar as coisas do mundo como naturais, sendo que Romanos 12 diz que a gente não tem que aceitar as coisas, mas transformar a nossa mente, renovação da nossa mente, não concordando com as coisas que o mundo está oferecendo, está mostrando. Quando a gente começa a fazer aliança com o diabo, fazer aliança com as propostas de Satanás, achá-las interessantes, vamos ver a resposta de Jesus. Então disse-lhe Jesus: sai, vai embora, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Eu já contei para vocês e vou contar de novo. Pode? Pode. Amém. Eu decidi desviar. Eu estava frustrado com o pastor, estava frustrado com a igreja, frustrado com a direção, frustrado com tudo, chateado. E eu e o Marquinhos, nós juntamos, falei: vamos desviar? Vamos. Aí nós fomos lá para uma praça, a praça onde a gente evangelizava, ganhava alma, ensinava as coisas de Deus, tocava. Nós decidimos, vamos para lá, sentamos lá e começamos. Como é que a gente desvia? Vamos falar bobagem. Aí começamos a falar besteira, piada, e rir. Aí o Marquinhos acendeu o cigarro: vamos fumar? Vamos. Aí resolvemos fumar. Aí eu falei assim: ô Marquinhos, eu gosto é de loira. Falei assim com ele: eu gosto é de loira. Sim. Vou falar a verdade com você: se você parecesse uma loirona aqui hoje, eu ia cair em cima. Irmãos, não brinque com o diabo, tá? Apareceu. Eu não sei se ela veio do cemitério Bonfim. Não é porque ela era feia, não, porque lá no cemitério tinha uma loira que aparecia antigamente lá no cemitério, nas escolas. Alguém lembra disso aí? Lembra dessas histórias? Só os adolescentes igual eu que lembram dessa história. Irmãos, apareceu uma baita de uma loira, um corpão. Aquele violão Giannini. Giannini ainda é bom? Marca boa. Antigamente Giannini era o melhor. Eu olhei, falei: e aí, arranja um cigarro aí? Nem saber fumar, eu sabia. Arranja um cigarro. E ela tirou aquele cigarro com uma calça branca apertada, me ofereceu, eu peguei o cigarro. Eu olhei assim e falei: eu nunca fui bom para namorar. Tem alguma coisa errada nesse negócio, está muito fácil. Sabe o que é a pessoa que nunca dá sorte? Era eu. Feio que dava dó. Chamado na escola de coquinho queimado. Pior que o Ronaldinho, dentuço. Eu falei: tem alguma coisa estranha nisso. Eu olhei assim e falei: Marquinhos, eu acho que isso Marquinhos, ele era ótimo. Ele era desse tamaninho.
já tinha seus quase 20 anos, com uma voz fina. E eu apaixonei que é mesmo, viu? Vou ficar com você. Eu vou dar no pé. Irmãos, aí conversa vai, conversa vem. Eu não vou expor aqui as conversas. Que a mulher saiu. Sabe o que é sair e sumir? Não sumiu assim, saiu aqui e sumiu. A distância daqui na casa da Rosélia, mais ou menos, sumiu, só que não tinha curva nem nada. Pensa num cara que voltou para a igreja correndo. Pensa numa pessoa que não dormiu direito. 3 horas da madrugada, minha mãe de joelho lá orando. Quem estava junto, irmãos? Quem não gostava de orar de madrugada? Eu. Cuidado com as propostas de Satanás. Vocês estão rindo? Tem para vocês. Não pediu alô, né? Ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele servirás. Amém, Jesus. Jesus, ele não tinha nada. Continua o versículo para mim. Então o diabo o deixou. Então o diabo e o que aconteceu? E eis que chegaram os anjos. Glória a Deus. E o serviram. Aleluia. É melhor pão do céu Amém, Deus. do que comida do inferno. Glória a Deus. Fica de pé no teu lugar em nome de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa.